Graça e paz. Vamos fazer uma leitura no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 22 ao 29. Vamos ouvir então a leitura do versículo 22 ao 29. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e os interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dizei-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam ao meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. O versículo 22 nos dá a localização de Jesus naquele momento. Diz aqui: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Então Jesus estava em Jerusalém durante esta festa. Essa é a única menção nas Escrituras da festa da dedicação, que acontecia em dezembro, na metade de dezembro, segunda metade, e durava 8 dias. Significa dedicação, inauguração. Acredita-se que foi instituída essa festa da dedicação por Judas Macabeu, um judeu, um líder, quando o santuário judeu foi novamente dedicado. Daí festa da dedicação, depois de ser desonrado e profanado por Antíoco Epífanes, um rei sírio, no ano 164, 165, por aí, antes de Cristo. Era uma festa anual, uma festa do povo judeu, mas não era uma festa do Senhor, daquelas instituídas pelo Senhor, mas era uma festa do povo judeu. O texto diz que era inverno, não apenas de acordo com o calendário, mas também espiritualmente. Era um momento de muita frieza espiritual também. Frieza espiritual no coração de muitos ali. Os nossos dias também é um inverno rigoroso, espiritualmente falando. O ministério de Jesus na terra estava quase terminando. A sua morte na cruz estava prestes a acontecer. E o texto, na sequência, diz no versículo 23 que Jesus passeava no pórtico de Salomão. O pórtico de Salomão era uma área coberta
anexada ali, paralela ao santuário judaico. Quando os judeus viram Jesus caminhando naquele alpendre, ao lado da parede oriental do santuário, lembrando que era inverno, estação chuvosa, e Jesus estava caminhando ali naquela cobertura. Quando os judeus viram, imediatamente o cercaram e começaram a questioná-lo. Muitos desses judeus estavam chateados com o Senhor, mais do que chateados, estavam irritados com Jesus, principalmente a cúpula religiosa, a liderança, escribas e fariseus, por ter sido denominados pelo Senhor de ladrões, salteadores, estranhos e mercenários. Aí no capítulo 10. Então, os judeus, aqueles que cercaram o Senhor, disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Mas a ideia aqui, irmãos, não era render-se ao Senhor como o Messias, o Cristo, o Salvador, mas encalacrar Jesus, embaraçá-lo, prejudicá-lo. Mas Jesus não se intimida e responde. No versículo 25, Jesus respondeu: já falei, mas vocês não creem. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Perceba aqui, Jesus colocou o dedo na ferida. Já falei, mas vocês não creem. Vocês não creem. Esta é a questão. Eram resistentes, recalcitrantes. Resistiam obstinadamente à pessoa de Jesus, sua palavra, seu ensino e também as suas obras, como a maravilhosa cura do cego de nascença, que acontece no capítulo 9 e que vai gerar toda a discussão do capítulo 10. Mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. Jesus coloca o dedo na ferida, mostrando a causa da resistência obstinada daquelas pessoas, e também diz que eles não creem porque não são suas ovelhas. Isto aqui é muito importante. Por quê? Porque essa relutância, esse descaso e pouco caso, essa intriga em relação a Cristo, a Jesus Cristo e a sua palavra, tem uma causa: a incredulidade deles, a incredulidade. Depois de ouvir tanto tempo ouvindo o Senhor, vendo o que Ele fazia, mesmo assim,
não o receberam como o Messias, o Cristo, o Salvador. Isto, irmãos, é um sinal de que a pessoa não é ovelha de Jesus. Se tivessem sido separados para pertencer a Jesus, teriam mostrado disposição de crer nele. Mas há uma diferença importante que nós precisamos fazer. A diferença entre os que não creem e rejeitam abertamente, mas podem ser trazidos por Jesus ao seu rebanho, mas podem crer pela obra do Espírito Santo, daqueles que são aferrados à sua própria religião e opiniões, que resistem obstinadamente Jesus Cristo e o seu Evangelho. Nesse ponto, Jesus destaca as suas ovelhas. Jesus já tinha falado repetidamente acerca das suas ovelhas. Você pode ler este capítulo 10 de João e você vai ver que Jesus fala da sua ovelha, que ele é o bom pastor. Podemos até ver João 10, versículo 10 e 11. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, as suas ovelhas. Jesus, irmãos, está falando aqui de uma vida superior, a do versículo 10. Uma vida superior, uma vida muito rica, que ele chamou de vida abundante. Significa muito além da medida, que excede, muito mais que tudo, muito mais que tudo. Pense em uma coisa importante: esta vida aqui é muito mais superior, excelente, incomum. Então, vida abundante, para começar, não é uma coisa miúda, pequena, michuruca, escassa, minguada, guaxa, empobrecida. Não. Esta vida abundante nos lembra o que Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Ele diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O fato de Jesus dizer: eu vim para que tenham vida, está indicando que ele mesmo é esta vida abundante em nós. Cristo é
a vida abundante em nós e cada vez mais. Guarde bem isto. Ela é cada vez mais em nós. Às vezes eu fico admirado com os crentes, como os crentes que se dizem crentes vivem uma vida medíocre, média. Medíocre é média, comum, mediano. Salário mínimo brasileiro. Dá para comer, dá para passar, dá para levar. Não consegue ultrapassar ou mesmo atingir a média. Parece ser o caso de muitos. Irmãos, eu não estou dizendo que não são nascidos de novo. Nada disso. Eu só estou dizendo que são medíocres. Medíocres comparado com esta vida que Jesus disse aí no versículo 10. Vida abundante. Para que o ser humano pudesse desfrutar dessa vida abundante, Cristo seguiu alguns passos. Primeiro, se fez homem. Segundo, foi para a cruz. Ali na cruz, ele deu a sua vida psique. Porque quando diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, com abundância é Zoe, a vida eterna, a vida espiritual, a vida de Cristo, a vida de Deus, a vida que nós ganhamos na ressurreição, juntamente com Cristo. E no versículo 11 diz que o bom pastor dá a sua vida, psique, aquele sangue que ele derramou na cruz, aquela vida que ele ganhou no ventre de Maria, ele entregou na cruz, ele deu essa vida por nós, para que nós pudéssemos morrer com ele, para que nós fôssemos levados a morrer com ele, para que nós perdêssemos a nossa vida pecadora, a fim de ganhar a vida do versículo 10, a vida abundante, que vem do centro da ressurreição. Então, ele vai à cruz, dar a sua vida pela sua ovelha. Lá na cruz, nos atraiu a si, fez a identificação, recebeu em seu corpo a nossa vida pecadora, para ser crucificada com ele. Depois, em quarto lugar, Deus o ressuscitou e nós fomos ressuscitados juntamente com ele, e é aí que a gente ganha a vida abundante. Ele mesmo é esta vida abundante em nós, ele vive em nós. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Tem um cântico que eu gosto bastante desse cântico. O título é A Vida que Cristo Oferece. Diz assim: a vida que Cristo oferece, o mundo não pode lhe dar. É vida para o seu coração, é vida perfeita em amor, é vida aos pés do Senhor, é vida de Deus em você. Aqui
dilatou tudo. É vida de Deus em você. É vida que nasce da morte. É vida que traz o perdão. É muito mais que uma religião. É Cristo vivendo em você. É interessante que o final do cântico é Cristo vivendo em você. Cristo vivendo em você. Mas tem algo que eu mudaria. A vida que Cristo nos oferece não é religião. É muito mais do que religião. Eu diria, não é religião. É Ele mesmo vivendo em nós. De qualquer forma, é um cântico maravilhoso. Termina dizendo, é Cristo vivendo em você. Aí é o seguinte, nós cremos mesmo no que cantamos, porque a gente canta Ele aqui. Você poderia também ler os versículos 14 e 16, João 10? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Eu sou o bom pastor. E Ele diz, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Repare, Ele conhece a ovelha para que a ovelha o conheça. Ele conhece primeiro, desde a eternidade. Eu conheço porque Ele me conhece. Eu o amo porque Ele me amou primeiro. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. É esse tipo de conhecimento entre o pastor e a sua ovelha. E Ele diz, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Aqui é cruz. E Ele diz, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Aqui eu estou. Aqui sou eu, você está aqui. Essas outras ovelhas são os gentios que Ele veio salvar. E eu gosto muito do que Jesus disse na tradução que eu estou aqui usando. Preciso trazer também estas. Preciso. Esse preciso é para Ele. Ele disse que Ele precisa trazer as ovelhas dele para o aprisco, para o rebanho. O rebanho aí é a igreja no mundo inteiro, o corpo de Cristo. Eu preciso trazer. Não é a ovelha que vem, é Ele que traz. E quando Ele traz, ela vem. Vem. Eu não quero, mas se Jesus quer, Ele faz você querer. O texto diz, elas, as ovelhas de Jesus, ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Acredito que o rebanho aqui é a igreja. A igreja formada por todos aqueles que nasceram de novo, tanto judeu como gentio. Aí, lá no versículo onde nós estávamos lendo, João 10, 27, diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz,
e eu as conheço e elas me seguem. Maravilhoso isso aqui, irmãos. As ovelhas de Jesus ouvem a sua voz, sua palavra, todo dia, o Evangelho, e responde à voz de Jesus, sua palavra, o seu Evangelho. Responde como? Crendo nele. É isso que Jesus está dizendo para aquelas pessoas. Então a ovelha de Jesus ouve a sua voz, sua palavra. A ovelha de Jesus o segue. O segue. O que significa seguir Jesus? Não é meramente dizer, eu sigo Jesus, eu sigo Jesus, eu sou seguidor de Jesus. Não é meramente dizer isso, mas andar com Ele em obediência e comunhão. Aí ele diz, estou agora no versículo 28 de João 10, e eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. E no versículo 29, acrescenta aí, o versículo 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Então, se falando da ovelha de Jesus, porque ele disse assim, minha. Se é dele, ele cuida. Né, Valdir? Se é dele, ele cuida. Ele sabe cuidar. Só que ele diz o seguinte, eu lhes dou a vida eterna. O projeto de Deus era fazer um homem com a vida eterna, para desfrutar da vida eterna, portanto, eterno também. Ou você acha que Deus iria fazer o homem para viver menos do que esta palmeira e este pinheiro que temos aí na frente deste salão? Irmãos, já se foram. A palmeira está ali, o pinheiro também. Você acha que Deus iria fazer o homem para viver menos do que uma árvore? Menos do que uma tartaruga? Não. O projeto de Deus é a eternidade para o ser humano. E essa eternidade é a vida eterna em nós. É a vida de Deus em nós. Porque a vida eterna é a vida de Deus. Na criação, o homem tinha a vida criada, a vida que Deus criou. Mas o objetivo, acredito eu, era atingir a vida incriada, a vida eterna, a vida de Deus, aquela representada na árvore da vida. Então, o homem não tinha a vida eterna, a vida incriada. Ele tinha a vida criada, soprada por Deus nele, para que ele optasse pela vida eterna, comesse do fruto da árvore da vida e tivesse a vida eterna nele. Aí então a gente tinha a identificação, porque o homem agora tem a vida de Deus nele. Se Deus tivesse criado o homem com a vida eterna, se ele já tivesse criado com a vida eterna, ele não seria livre
para decidir, porque já veio formatado com a vida eterna. Então Deus, na sua infinita sabedoria, lhe deu a capacidade de escolha e colocou diante do ser humano que ele criou a vida e a morte, para que ele pudesse escolher livremente. Mas, importante saber disso, Deus indicou a árvore da vida para o homem, mas Deus não poderia forçá-lo para que ele comesse dessa árvore. Nesse contexto da liberdade de escolha, o pecado acontece, como também poderia não ter acontecido, mas não vou especular, porque ele aconteceu. Ele entrou, e tudo o que eu quero tratar, que eu preciso saber, é que o pecado saiu. Como que Deus tirou o pecado da gente? No momento em que pecaram, Adão e Eva, eles começaram a experimentar uma morte de dentro para fora. Eles tiveram uma morte espiritual imediata. Separou-se de Deus, porque morte significa separação. Quando alguém fisicamente morre, fica separado em seus níveis de relacionamento, e não podemos mais entrar em contato com ele. O relacionamento entre o homem e Deus com o pecado é zero. Relacionamento nenhum. Não significa que o homem não possa ser religioso e dos bons, cheio de atividade, exercício, mas o relacionamento espiritual é zero, porque não tem vida espiritual. O homem caído no pecado pode praticar religião, mas não tem relacionamento com Deus. Então, irmãos, depois dessa morte imediata, o homem desenvolveu também uma morte de relacionamento, ao nível do relacionamento. Adão começou a brigar com Eva, Eva começou a brigar com Adão. É só ler lá o capítulo 13, é assim até hoje. Caim desceu-lhe o cacete do irmão, matou, sei lá como matou, mas matou. E esse relacionamento, essa coisa terrível, continua até hoje. Finalmente, Adão morreu fisicamente também. Morreu aos 930 anos, como consequência da morte do espírito pelo pecado. O homem ficou morto para Deus e vivo para o diabo. Vive para si mesmo, vive para o pecado. Mas a obra da cruz de Cristo visa nos fazer mortos ao pecado, ao diabo, a nós mesmos, e vivos para Deus, porque a palavra diz em Romanos 6,11, que lá diz: considerai-vos mortos ao pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, irmãos, o texto também diz lá de Gênesis 2,7, que Deus formou o ser humano, o homem, do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Preste bem atenção, alma vivente. Foi criado vivente, nem mortal nem imortal, mas vivente. Ele foi criado para viver eternamente. Se comesse da árvore
da vida, mas ele pecou antes. Se não pecasse, não teria conhecido a morte, mas agora ele passa de ser vivente para ser morrente. E quando nós aceitamos a nossa morte espiritual no corpo de Cristo e ganhamos a nossa ressurreição com Cristo, aí a gente é ressurgente, porque temos a vida de Cristo em nós do ponto de vista espiritual. Então, irmãos, Deus não ficou frustrado em seu propósito. Ele não perdeu o seu propósito. Ele continuou. E agora nós podemos ter a vida que Ele queria para nós em Cristo. Porque Ele disse: eu lhes dou a vida eterna. Aquela mesma. Não é outra não. É a vida eterna. A vida dele, a vida de Deus. Ele está dizendo: eu lhe dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então, é o seguinte: quem são essas pessoas que estão nas mãos de Jesus e nas mãos do Pai? Quem são? São aquelas pessoas a quem Ele se referiu: eu lhes dou a vida eterna. São aquelas pessoas que receberam a vida eterna. E Cristo é a vida eterna em nós. Mas para alcançar esta vida eterna, você precisa o quê? Você precisa aceitar pela fé a sua morte no corpo de Cristo para o pecado. Assim você entra para a ressurreição juntamente com Cristo, e você então vai ter esta vida que Ele está dando, que é a vida eterna, a vida abundante, a vida de Deus. É assim que o Senhor nos coloca em suas mãos onipotentes. Quem está na mão do Senhor também está na mão do Pai. Jesus prometeu às pessoas que estão em sua mão. O que Ele prometeu? Ninguém as poderá arrancar da minha mão. O estar na mão do Senhor é a condição que nos traz todas as proteções. Todas. O diabo não pode destruir a obra de Cristo, nem aqueles que foram salvos por Cristo. O pecado também está vencido na obra do Calvário. E a tentação será vencida pela vida de Cristo no meu interior. Quando ela vem, a vida de Cristo vence em mim essa tentação. Maior é o que está em nós, diz a palavra, do que o que está no mundo. Cristo em nós, Cristo em nós, é o que o apóstolo Paulo também diz. A apostasia também não vai abalar a nossa firmeza e evolução em Cristo. Se você foi colocado nas mãos do Senhor pelo próprio Senhor, nenhum inimigo poderá prevalecer contra você, poderá arrancar você daí. Estamos seguros nas mãos do Filho de Deus e nas mãos do Pai.
Segurança total. Quem poderá sequer se levantar contra o Senhor? Ninguém. Quem poderá se levantar contra o Senhor Todo-Poderoso e permanecer em pé diante dele e não cair? Ninguém. É nas mãos dele que nós estamos. Então eu creio que a ovelha de Jesus está segura eternamente. Eu não creio que ela vai perecer no inferno, perder a salvação, perder a vida eterna. Eu creio que ela está segura. É a maneira que eu creio. Segurança total. Não é possível uma ovelha de Jesus perecer no inferno.